Muito boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos. Em primeiro lugar, somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, das grandezas dos céus. Me sinto pequeno para falar de algo tão grande, de um Deus tão grande, de um poder tão grande, de algo tão sublime. Que Deus tenha misericórdia de mim. Agradeço pela sua atenção, agradeço por você participar conosco desse ministério, compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus irmãos, e assim você está contribuindo com a divulgação da obra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre oração, e nós vamos meditar sobre o tema, o poder da oração. Não sei se você é uma pessoa que tem hábito de orar, que se gosta de orar, mas os dias em que nós estamos vivendo são dias em que eles nos chamam a atenção para orarmos mais, para conversarmos mais com Deus, porque a oração ela tem muito poder, diz Tiago. E nós vamos usar um texto que se encontra no livro de Daniel, Daniel capítulo 9, e nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 1, e nós vamos ler estes versos para a nossa meditação espiritual. Diz o texto o seguinte: no ano 1 de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplica, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos pais e aos nossos príncipes e ao nosso país, porque pecamos contra ti. Ah, Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Assim todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-nos para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, o servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgava, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras, que fez por
não obedecermos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiça, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades e os pecados do nosso pai. Jerusalém tornou-se todo o seu povo como opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, pois a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas iniquidades perante a tua face. E em nossas injustiças, mas tu és um Deus de misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Meus queridos irmãos, isso é um texto maravilhoso, a oração de Daniel no cativeiro da Babilônia. O capítulo 9 de Daniel é um verdadeiro exemplo de incentivo à oração. Daniel ora com fervor, Daniel ora com intensidade, Daniel ora com fé, Daniel ora intercedendo por si mesmo, por seus pais e por toda a nação. Daniel ora confessando os seus pecados e o pecado do seu povo. Daniel faz menção das promessas feitas por Deus ao seu povo. É assim que devemos orar e é assim que Deus ouve a nossa oração. Neste capítulo, Daniel já era um homem velho. Tá? Ele tinha 14 anos de idade quando foi conduzido em cativeiro para a Babilônia. E ele está agora com 82 anos de idade. O idoso profeta pode recordar 68 anos de fidelidade corajosa ao Senhor em um país hostil como a Babilônia. Nunca ele ficou um dia sem orar. Muitos anos se passaram desde que Daniel saiu de Jerusalém, mas a sua fé, a sua fidelidade lhe mostrou cada dia mais forte, mais vigoroso diante das dificuldades. As tribulações que ele enfrentou não o enfraqueceram. As oposições e perseguições sociais que ele vivenciou não minaram a sua fé e a sua fidelidade, nem o seduziram a amar outras coisas além de Deus. Daniel é um exemplo de fidelidade. Vale a pena ressaltar que Daniel foi um grande profeta e tivera visões e revelações maravilhosas, mas ele nunca abandonou o hábito de orar nem de ler a palavra de Deus. E nesta ocasião, ele examina o rolo do profeta Jeremias. Nós precisamos nos empenhar em conhecer as promessas de Deus para que possamos exercitar a nossa fé e a nossa oração, como fez Daniel. Para Daniel, as promessas divinas eram uma razão para ele se enganjar no trabalho árduo da oração e não ficar inativo diante das dificuldades. Quando você observa o verso 16, o verso 19, ele implora que Deus se manifeste mais uma vez. Eu penso que é o momento oportuno para que nós possamos dobrar os nossos joelhos, colocar o nosso rosto no pó e pedir a Deus que se manifeste mais uma vez em nossa nação, para nos tirar dessa crise tão terrível que nos assola. Dentro, meus queridos irmãos, de pouco tempo Deus ouve a oração de Daniel. Orar de acordo com a vontade de Deus é descobrir nas Escrituras as promessas divinas e suplicar que elas se cumpram em nosso meio.
Logo após a oração de Daniel, poucos meses depois, Dario não existe mais, e Ciro é levantado como rei, e como resultado da oração de Daniel, ele liberta o povo de Israel do cativeiro, e eles voltam à terra. Deus prometeu que quando mudarmos de comportamento, quando nos humilharmos e quando buscarmos a sua face, Ele ouve dos céus as nossas orações, Ele perdoa a nossa terra, Ele perdoa nossos pecados, perdão, e Ele sara a nossa terra. Está lá em 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos que orar assim, e acontecerá aquilo que a gente vai pedir. Nossa terra está ferida, nossa nação está ferida, e nós só temos uma coisa a fazer: nos prostrar diante de Deus, para que Ele nos tire do caos que nós nos encontramos, para que Ele nos tire diante desse desespero que assola a humanidade. É hora de quebrantamento, meus queridos irmãos. É hora de desligarmos a nossa televisão. É hora de sairmos das coisas seculares. E é hora de nos humilharmos diante da face do poderoso Deus, dizendo: ó Deus dos céus, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para a nossa nação brasileira. É hora de quebrantamento, é hora de nos humilharmos, é hora de pedirmos a Deus: Senhor, sara a nossa terra. A atitude de Daniel foi exatamente essa. Deus fizeram uma promessa, e esta promessa o motivou o profeta a orar, suplicando que ela se realizasse, e ela se realizou. Deus restaurou a sorte daquela nação, e o povo voltou à sua terra, o templo foi reconstruído, e Jerusalém voltou à alegria de antes. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então, ore confessando os seus pecados, ore confessando os pecados da nossa nação. Nós devemos orar confessando os pecados da nossa família. Nós devemos orar pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país. Nós precisamos neste momento de ter uma vida de oração, de ter momentos de oração, de ter propósitos específicos em nos empenhar em oração. Nós precisamos de ter um propósito maior de buscar a face de Deus, porque só assim Ele cumprirá suas promessas em nós. Clame o favor do Eterno por você, clame o favor do Eterno por sua casa e sua família, clame o favor do Eterno pela igreja, clame o favor do Eterno pela nação. Só as nossas orações, eu sozinho não posso fazer muita coisa, irmão, mas se nós nos unirmos, nós podemos mudar a história da nossa nação. Os templos serão reabertos, os trabalhos missionários serão retomados, e a glória de Deus será novamente vista, divulgada e proclamada aos corações. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele alcançou resposta na oração, ele alcançou restauração na oração, ele alcançou a realização das promessas de Deus. E é isso que devemos fazer neste momento, porque a palavra de Deus nos ensina isso. 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz assim: se o meu povo, eu queria concluir com este verso, e eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhe. É dias de humilhação, é dias de quebrantamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, há um resultado grandioso em tudo isso.
Ele diz: eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus a sua oração, eu ouvirei dos céus a sua humilhação, eu ouvirei dos céus a sua confissão, eu ouvirei dos céus o seu clamor. Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Mas não fica só aqui, irmãos. Além de Deus ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, ele diz no verso 15 que os seus ouvidos estarão abertos. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Onde você estiver, Deus vai estar com seus ouvidos atentos à sua oração. Mas precisa haver quebrantamento neste momento. Que Deus nos conceda a graça e a misericórdia de buscarmos o quebrantamento, a humilhação e a súplica, para que nós possamos vencer esses momentos tão sombrios, tão difíceis que nós estamos passando. Que nós em breve possamos estar reunidos fisicamente no templo, podendo ver o rosto dos nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos como nós faríamos antes. Irmão, nós estamos passando pelo momento que nunca se viu na história, nem nas maiores guerras, nem nas maiores epidemias, do Gênesis a hoje, ninguém nunca se viu na história. Rios fechados, estradas fechadas, templos fechados, comércio fechado, aeroportos fechados, há algo diferente no ar. Deus quer chamar a nossa atenção, Deus quer nos acordar para uma realidade maior. Que você possa clamar diante de Deus: ó Deus, fala, porque o teu servo quer ouvir. Que Deus abençoe a nossa súplica e a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus, amém.